doce e precioso nome de Jesus. Amém? Queridos, eu sou grato a Deus por mais um privilégio que Ele nos faculta de poder estarmos juntos neste fato, congresso da criança e de jovens da cidade de Ribeirão Forte, na direção do abnegado servo do Senhor, o pastor Gilson, carinhosamente nos lançou este convite já no início do ano. Carinhosamente nós demos o sinal de sim para o céu de Deus e viemos aqui honrar nesta noite, junto com vocês, neste belo evento. Quero parabenizar toda a equipe, a toda a direção, jovens, louvar a Deus pela vida desse abnegado servo do Senhor, pastor Gilson. Também louvar a Deus pela vida de toda a igreja aqui presente, essa pleia de obreiro ali em retaguarda, homens de Deus que estamos nos conhecendo nesse dia de hoje, ao pregador que nos antecedeu na noite de ontem, na abertura, onde Deus falou maravilhosamente, onde eu pude aprender um pouco mais acerca daquela mensagem, peso, a sentença de domingo, algo tremendo, a que hora estamos. Então é muito bom nós aprendermos cada vez mais. Eu sempre digo que quem não senta para aprender não pode levantar para ensinar. Então o maior professor dos professores, ele já está aqui desde o momento que essas portas se abriram. Os primeiros crentes adiantaram as portas de São Juan, chamado Espírito Santo. Ele é o maior professor dos professores. Não existe grandes pregadores, o que existe são grandes mensagens. Nós apenas somos o instrumento, o vaso, e um vaso é de barro. Às vezes precisa ser quebrado para dele fazer um novo vaso. Amém? Querido, dar a saudação para minha esposa e meus filhos, a todos vocês. E para mim é um privilégio muito grande conhecer essa bela cidade, pequena em tamanho, mas a pena é forte, né? Eu quero louvar a Deus por tudo. Essa pequena é leve, mas a pena daqui é forte. E é forte porque tem um povo aqui que faz a diferença nessa cidade. Às vezes a gente olha e diz assim: o prefeito está trabalhando, o governo está aqui, está isso, aquilo. Não, meu irmão, é um que chega um crente abençoado, a bênção chega junto. Amém? Com certeza Deus vai fazer essa cidade crescer muito mais ainda. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia, com certeza. E se você crê, após esse congresso, querido, viu, uma nova direção Deus trará para esta cidade. Deus trará para esse povo aqui, viu? E quem não quiser crescer, querido, sai da frente, porque Deus vai usar alguém pela direção do Espírito Santo. Aleluia. Queridos, sem mais delonga, por gentileza, com permissão do pastor Gilson, fiquemos em pé e abra a carta magna, que é a palavra do Senhor. Quem trouxe Bíblia, por favor, levante assim. Quem trouxe Bíblia, você diz: olha aí, que coisa boa. Como é que o diabo pode um povo desse, se estamos aqui armados? A arma do crente é a Bíblia. Tem crente que se arma de outros meios aí, que é isso, aquilo. Não, você tem a maior arma na sua mão. Muitos de nós estamos desapercebidos e não sabemos o que temos em nossas mãos. Se você souber, com certeza, querido, a tua vida será diferente a partir de hoje. Isso aqui fechado pode parecer um livro comum, fechado pode parecer simplesmente um livro. Outrora só se chamava livro da capa preta, que era a Bíblia. Hoje, né, se enfeitou bastante a Bíblia da mulher, a Bíblia de Cristo, a Bíblia do adolescente, a Bíblia daquilo. E hoje tem Bíblias coloridas, tem Bíblias de tudo quanto é jeito, né? Com camuça, feito uma bolsinha. Tem gente que carrega, só nem pensa que é uma Bíblia. Mas outrora era sempre a Bíblia, é um livro simples, objetivo, mas sem porém. Quando é aberta essa palavra, não existe nada que substitui ela. Não existe nada. Cada instante, querido, ela é o esteio de todos os livros ali, é o que sustenta todas as coisas, viu? Então, com certeza, quem tem a Bíblia, não leia somente aqui. Medite nela em sua casa, ande com ela. Querido, se o arrebatamento acontecer exatamente agora, escute bem, essa Bíblia vai ficar aberta aqui em cima dessa tribuna.
O Espírito Santo que habita aqui sobre nós, ele vai subir uma igreja. Então essa Bíblia perde valor. Não vai ser como um livro qualquer, um jornal que você lê amanhã você não quer saber mais dele. Amados, o único ministério que vai subir, cessa tudo, só arrebatamento acontece agora, cessa a profecia, os dons de profecia, cessa a palavra, cessa a oração, porque você não vai precisar estar orando, vai precisar estar pregando, não vai precisar fazer nada disso não, revelando, profetizando, nada disso, tudo encerra. Então o único ministério que vai subir é o quê? Diga o louvor. É o único que vai subir lá, querido, ninguém vai ficar calado. É como disse o profeta Isaías: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Por isso que Satanás teve um ódio tão grande, porque ele era conhecido como Luzbel, arcanjo de luz, era o maestro da orquestra angelical do céu, ele conhece tudo de música, por isso o ódio dele é tão grande quando alguém tem um dom como essa amada serva de Deus, que quer louvar a Deus pela vida dela, pela vida do seu pai, da dona Amanda, que nos conhecemos ali em Tapipoca, quando estivemos ministrando ali com o pastor Maneval. Querido, é uma alegria poder revê-los aqui. Mas uma voz bonita, como muitos outros aqui têm, zele por esse dom, zele por esse privilégio que o Senhor tem te dado. Minutinho só que nós vamos ler a palavra, você vai ficar uns minutos sentado. Então dê um descanso um pouquinho no banco aí. Agora preste atenção. Zele por isso. O diabo tem ódio muito grande de quem tem esse ministério novo. Mas o que nós precisamos entender é o seguinte: está acontecendo algo nas igrejas tremendo. Há lugares por aí que não há mais tempo. Às vezes você jejuma, consagra, busca, ora, e chega um momento, em alguns eventos por aí, o pastor olha e diz: pastor Jair, você tem aí 15 minutos, 20 minutos, mas o culto começou às 6, 7 e pouco, são 2 horas, 12 e pouca, e você só viu cânticos na igreja. Pastor, não dá bom, o único ministério que vai subir é, olha o meu irmão e diga assim: mas teremos a eternidade inteira para adorá-lo, para exaltá-lo. Diga: enquanto estiver na terra, dê tempo para a palavra, como a palavra, viva a palavra, ande com a palavra, porque ela é o que vai transformar e libertar a vida. Sabe o que está acontecendo por aí? É que nós estamos dando muito peixe e pouco pão. Jesus multiplicou 5 pães e 2. 5 pães e 2. Peixe se representa o louvor, peixe fala disso, de outras coisas, mas o peixe não quer dizer isso. Mas o pão é palavra, e o que Jesus multiplicou foi 5 pães. O peixe era mesmo, o pão era muito, era o que deu alimento para todo aquele povo comer e ainda sobejar 12 cestos cheios. Querido, alimente-se do pão. Aleluia. Vamos para esta palavra que é importante. Eu sei que o tema deste evento está inserido no autor aos Hebreus, chamado de autor desconhecido, mas inspirado por Deus. Uns dizem Paulo, uns dizem Pedro, não importa quem deles foi que escreveu, o importante é que as palavras foram inspiradas e tremendamente pelo poder de Deus ali. Agora, o versículo 14, a parte do versículo, está dizendo que a parte A seria a paz com todos, quer dizer, a comunhão com todos, tem a paz não somente com o seu irmão do lado, mas com todos, seria a paz com todos, e a santificação, que é o primórdio de todas as coisas, e como subtemas na minha retaguarda, santidade, uma questão de vida eterna. E olhando para este tema, hoje ali no hotel, orando ao Senhor na madrugada, pela manhã eu falei com Deus, e agora à tarde eu tirei um período para dobrar o joelho e falar com o Senhor, e pedir uma mensagem direcionada aos corações aqui esta noite. Talvez a palavra desta noite não vá te arrancar muita glória, mas vai fazer você refletir, porque a minha maior preocupação, meus irmãos, em pregar a palavra é a mensagem para depois do culto, não para simplesmente no momento do culto. É bom, mas o importante é que essa mensagem reflita na sua vida depois do culto. Porque tem gente que pula, sapateia, profetiza, chora, mas quando é segunda-feira está que nem maracujá da gaveta. Juro, falo baixo. Mas hoje Deus tem uma palavra de encontro na tua vida. Vamos ler a palavra. E desde antemão, livro de Segundas Reis, melhor dizer. Livro de Segundas Reis.
capítulo 4. Livro de Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Depois eu fecho a Bíblia dando, segure ela aberta aí ao sentar-se, nós vamos trabalhar um pouquinho com a Bíblia. Livro de Segundo Reis, capítulo 4, e versículo 8. Quem achou, diga amém. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, e outra expressão diz grave, uma mulher rica, o qual retendo, ou melhor dizendo, o qual reteve a comer pão em sua casa. Vou ler mais uma vez. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós para ali, se retirar. Você diz amém? Amém. Então, vai, queridos, por favor, o vosso assento. Amados, antes de adentrarmos aqui no assunto que acabamos de ler, mediante a palavra do Senhor, eu pediria carinhosamente, como sempre faço isso todas as vezes que assumimos esse santo microfone para ser o porta-voz de Deus. Nesses 20 e poucos anos que nós discorremos no Brasil, e às vezes por bondade e misericórdia de Deus, em algum lugar fora desta nação também, eu sempre gosto de enfatizar e relembrarmos que estamos na casa do Senhor. Sei que o tempo está cheio, muitos irmãos ali do lado de fora, a noite está bastante quente, nem os ventiladores conseguem refrigerar, o vento às vezes sai quente, mas vai esquentar um pouquinho mais, porque a presença de Deus já se encontra neste lugar. Eu pediria que a todos vocês se aproximem quem está lá fora, chegue mais perto, a lenha é bom, o fogo só pega quando a lenha está junto, ele é importante, mas olha à sua direita, à sua esquerda, aqui na minha retaguarda, aí na vanguarda, na cúpula da igreja, na galeria, dirige-se o olhar para o teu irmão, carinhosamente diga assim: por gentileza, não converse comigo agora, diga: eu preciso ouvir a voz de Deus. Além de qualquer outro assunto fica para depois da bênção apostólica. Agora você precisa ouvir a voz do teu Deus. Ele parou e recebeu a tua adoração. Agora é você que para para ouvir o que ele veio para te dizer. Amados, lemos aqui uma leitura bastante conhecida. Quem já ouviu falar acerca de Eliseu, juntamente com a mulher de Sunem? A Bíblia não diz que esta mulher era crente, a Bíblia diz que esta mulher era de Sunem. A Bíblia reporta-nos que Eliseu passava de contínuo por ali. A Bíblia diz que um dia indo Eliseu a Sunem, depois disso de contínuo Eliseu passava por ali, e aquela mulher, toda vez que Eliseu se dirigia por lá, ela tinha prazer de atrair um homem de Deus para que comesse pão em sua casa. Ela tinha prazer de acolher um homem de Deus, porque ninguém quer ter tranqueira do seu lar, ninguém quer acolher, querido, gente ruim do seu lar. Lembra que quando José estava dentro da cadeia, depois de interpretar o sonho do padeiro e o sonho do copeiro, o padeiro já tinha sido morto, as aves do céu já tinham comido a sua carne, porém o copeiro, ele estava novamente no palácio de Faraó, servindo Faraó com um copo de vinho em suas mãos. Mas Eliseu um dia bateu, melhor dizendo, José um dia bateu no ombro daquele moço
antes dele sair, ele disse assim: lembre-te de mim, diga ao rei que eu sou inocente, que eu estou aqui, mas nada fiz. Lembra-te de mim quando entrares no reino, né? Mas ele, quem sabe, disse: fique tranquilo, não se preocupe, vou falar de você para ele. Quantos têm dito isso ao meu ministério? Quantos têm dito: pastor Jair, fique tranquilo, vou interceder por você, olha, vou te ajudar, vou fechar algumas coisas boas para você, vou fazer isso. E os anos passam, o tempo passa, querido, e nada acontece, porque amar é difícil. Ninguém quer prestar favor. Querer favor é uma coisa, prestar favor é difícil, retribuir é difícil. E quando muito sai lá de baixo, chega no certo patamar, aí, querido, ele já começa a elitizar, ele já começa a escolher as amizades dele, ele já começa a dizer: esse não dá mais para andar comigo, esse não dá mais para cá. Mas com Jesus é diferente. A Bíblia diz que Jesus parou, amado, aleluia, uma multidão. Jairo, o príncipe da sinagoga, um homem importantíssimo, mestre, um príncipe, não era um simples homem qualquer, mas a Bíblia diz que Jesus parou a multidão para atender uma mulher. E eu creio que Jesus está parando a multidão por tua causa esta noite. Aleluia. Pedro não entendeu e disse: mestre, parou por quê? Alguém me tocou? Não, peraí que eu já volto lá, querido, aleluia, no moço. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E de repente ele disse: parou por quê, mestre? Já está me esperando. Sabe quem é Jairo? Sei, Pedro. Em outras palavras, a Bíblia não diz tudo, é uma crença minha. Sim, Pedro, eu sei quem é Jairo. Eu sei que Jairo é o príncipe da sinagoga. Eu sei que Jairo é um homem importante. Porque hoje é assim, meus irmãos. Para orar no Alphaville, como diz lá em São Paulo e tudo, aqui tem Alphaville em Fortaleza também. Mas o Alphaville de São Paulo é muito famoso, onde estão os grandes artistas e tudo. Para orar no Alphaville, no Morumbi vai eu. Para orar no Alphavela eu mando outro. Para orar na empresa do doutor das quantas vai eu. Mas para orar pela irmãzinha que mal tem o dinheiro do gás eu mando outro. Há uma barreira de uma indiferença miserável. Deus não tem operado, porque muitos têm puxado sardinhas somente para a sua casa. Mas hoje é noite de quebrar barreira, hoje é noite de quebrar obstáculo, hoje é noite de subir, porque eu creio que a glória de Deus vai reinar. Eu sei que Deus tem coisas grandes para este lado. Te prepare, porque Deus vai te sacudir nesse banco hoje para uma realidade, santidade, questão de vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E de repente Jesus olhou e disse: chega, Pedro. Eu parei a multidão porque alguém me tocou no pote, mestre. Tu está andando no meio da multidão, já experimentou andar no meio da multidão. A multidão te pisa, te empurra, te aperta. Tudo isso eu recebi, Pedro. Eu recebi aperto, eu recebi empurrão. Até o meu calo me está doendo, Pedro. Mas alguém me tocou diferente, porque quem empurra não toca, quem toca não empurra. O que está acontecendo hoje
O que está acontecendo? Que sonho é esse? Para ninguém tem, os adivinhadores, ninguém sabia, os astrólogos, ninguém sabia, ninguém tinha. Faraó Osíris, espera aí, está comendo meu pão, bebendo meu vinho, não sabe nada. Para que servem vocês aqui? Vou matar todo mundo. Aí de repente o moço gritou o copeiro, toda a morte também, toda a fuga. Ai, o que, rapaz? Meus pecados me lembram agora, que tem gente só lembra do pecado na hora da batismo. A gente só lembra que tem que se acertar as contas na hora do suporro. Não precisa ir pro ventre da Maria para reconhecer que Deus é Deus. Enquanto isso, glorifica o Senhor e reconheça a Deus. Aí o quê? Tem um varão, tem um moço, faz um pouquinho da hora. Cadê? Quem é? É José que interpretou o seu madeira, ele já foi, já faz tempo que ele interpretou meu sonho, eu estou aqui, manda chamar, ele vai mandar te chamar. Aleluia. E de repente, quem tem tranqueiro do lado, minha gente, manda trair, porque é o homem de Deus. A Bíblia diz que essa mulher traiu esse homem, porque viu dele algo. Querido, até agora eu sei que não vai lá, está nessa eu saí de uma terra um pouco fria, em São Paulo, e vim para o Ceará, que é quente. Então vamos cuidar que a pressão está boa, eu quero preservar. Amados, eu quero falar aqui esta noite sobre algo que é primordial. Eu estava aqui sentado e pensei em fugir da retórica da palavra, mas o Espírito Santo vem falando ao meu coração. O tema está dizendo: santidade é uma questão de vida eterna. Mas Jesus não veio buscar uma igreja bíblica, apática. Jesus não veio buscar uma igreja fria, morta, porque ele disse: morro por me dar dinheiro na minha mão. Ou é frio de vez ou é quente. O morro não dá. E está acontecendo algo muito tremendo. Todo esse efeito dessa festividade, em todos os eventos, congressos, a finalidade dos líderes, dos pastores que batalham e lutam, é para ver uma igreja o quê? Animada, avivada. Tem um ditado que diz que silêncio é do cemitério, não é isso? Mas eu quero dizer, querido, que quando Deus está no negócio, Deus cemitério fica em silêncio. Eu já vi Jesus renovar o enterro, o culto fúnebre dentro do cemitério. Porque ali é a hora de pensar, meu, é a hora de refletir. Jesus já salvou antes de enterrar o defunto. Então, quando Jesus entra ali no cemitério, ele diz: até os ossos que Eliseu, porque o crente é assim, até os ossos tem poder, até os ossos tem avivamento. Crente que parte com Cristo é dessa maneira, que tem uma vida com quem é avivada desta maneira. Jogaram o osso na hora que morreu na guerra. A única coisa que está aqui, vamos colocar logo ali. Quando bateu ali, o moço saltou com vida, de repente entrou na fileira de novo, porque até os ossos o homem da mulher de Deus tem. Nós estamos vivendo hoje, se paga altos cachês para pregadores renomados, se paga altos cachês. Já vi lugares que tiveram que vender carro zero para pagar o pregador, para pagar o pregador, porque o dinheiro não dá. Se paga altos cachês para cantores e pregadores, superlotas, ginásios, são grandes e megas eventos. Multidões se aglomeram para ver o cantor. Eu lembro que eu estava num evento, quase 30 mil pessoas na Paralela em Salvador, na avenida principal. Marcos Nascimento e outros, Fernando Abu e outros, muitos pregadores também nos Estados Unidos estavam presentes. Querido, e quando Fernando Abu entrou para cantar, a galera toda, a multidão gritava: Fernando Abu, eu vim aqui só para te ver que está por fora, porque eu vim aqui para adorar o nome do Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então nós estamos muito equivocados com a cor da chita, meus irmãos. Avivamento não é o que muitos estão pensando, e o meu tema aqui esta noite é: o que fazer para o avivamento acontecer? Qual é o segredo para o real avivamento? E nós vamos chegar já, porque existem algumas características simples, objetivas e primordiais para termos uma vida avivada. O que fazer para o real? Não é esse tipo de avivamento que está acontecendo por aí, não. Abacuque fez uma oração, querido, esse Abacuque fez uma oração
respondendo a oração do profeta Abacuque. Abacuque faz dois pedidos na sua oração. Ele pede para Deus, aleluia, mover aquele povo, trazer um avivamento, querido, um renovo na vida daquele povo, aleluia, porque aquele povo pecava, aquele povo fez algo que entristeceu a Deus, e ele sabia que se ele não fizesse esse pedido, aleluia, esse povo com certeza, consequentemente, estaria sob o juízo divino, amado, aleluia, porque eu costumo dizer, pastor Genevilson, que errar não é o pior dos erros. Todos aqui não escapa um, amado. Não existe super-homem, não existe super-pastor, super-pregador. Paulo disse àquele que está dizendo que ele deve, olhe para que não caiga, mas preste atenção, por favor. Não existe super-pregador, super-cantor, super isso, super aquilo. Eu ganhei uma certa ocasião uma chita, querido, escrito para um super-pastor. Eu disse, muito obrigado, recebo isso aqui, mas ninguém é super. Eu só sou super quando eu estou de joelho, super necessitado da misericórdia dele, meus queridos amados irmãos. É por isso que tem muita gente quebrando a cara, aleluia, porque acha que é o tal, acha que é por ele. Nada a ver mesmo. A Bíblia diz que dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória para todos sempre, amém, aleluia. Agora analise comigo, Deus não usa estrela, não adianta. Deus não nos chamou para dar um cartão de membro das Assembleias de Deus, para te colocar sentado aí embaixo, aleluia, simplesmente como luz para pobres e banco, esquentando o banco, como manequim, querido, não. Deus não nos deu a credencial de ministro, aleluia, para sentarmos nessas tribunas e ficarmos aqui como um carro de delegado, como um manequim de público, como enfeite de público. Público não é lugar de homens vazios, público é lugar de homens cheios da graça e da unção de Deus. Bendito seja o poder de Deus. Primeiro que Satanás, o ar inimigo das nossas vidas, não tem medo de desforrão, não tem medo de diamante, não tem medo de Louis Vuitton, não tem medo das marcas mais famosas, não tem medo de perfume Boticário Natura importado, não tem medo da tua gravata de seda, do teu sapato de couro de jacaré, couro de crocodilo. O diabo não tem medo, meus queridos irmãos, aleluia, de quem tem um carro do ano, de quem tem, querido, uma mega empresa, de quem tem uma conta recheada. O diabo não tem medo de conferencista internacional, não tem medo, querido, de pastor presidente, de conferencista, não tem medo de livre mostrar dirigente de oração. O diabo não tem medo de nada disso, é civilizar usou a palavra para dentro de Jesus. Então ele não tem medo de quem conhece o português bonito dentro do tabernáculo, ele não tem medo de exegese, hermenêutica, homilética, ele não tem medo de doutor da palavra. O que é que esse feliz tem medo? É quando ele bate diante de um crente cheio da graça, cheio da unção, cheio do avivamento. Jogue pra cima e receba algo de Deus aqui esta noite. Qual é o segredo que Abacuque pediu a Deus? Ele fez uma oração no tempo, mas a oração de Abacuque reflete a Deus desse hoje. Mas a primeira razão que Abacuque quer ele ouvir a tua palavra. Diga comigo. Não pode haver avivamento, não há santidade, não existe nada se não ouvir, irmãos. Há muitos que têm comissões do seu Bíblia bíblico que estão só para não sofrer essa doutrina. Hoje eu só quero ouvir o que eu quero, mas não quero ouvir mais a voz de Deus, aleluia. Amado, muitos querem ouvir o que o profeta fala, mas um dia no monte da transfiguração, o próprio Deus bradou na nuvem, aleluia. Quando Pedro caiu prostrado e João Tiago, ele disse: levantai, não tenhais medo, escutai o que meu filho tem a dizer. Escute o que ele tem a falar. Sabe o que Deus queria dizer? Deixe Elias e Moisés do lado e ouça o que meu filho tem a dizer. Ouça, querido, a voz do profeta às vezes é bom, mas o profeta também fala. A Bíblia diz que na
Tem gente que se enfeita mais do que peru de Natal quando vai pro forno. Enfeita mais do que árvore de Natal, mas que nem a mulher de Jeroboão. Se pereca todo, querido, e me espera aí. Jeroboão, o profeta não enxerga, não pode ver, mas tem um porém. O homem é tão sábio, é tão tremendo, mas você dá um jeitinho aí, mesmo ele não enxergando, mulher, se enfeita toda aí, se pereca toda aí, vai. Ela coloca agora, quem sabe, um Luís 15 no pé, coloca agora, se enfeita todo, feito árvore de Natal e lá vai ela. Ah, mas com Deus é assim, tu pode enganar tua mãe, tu pode enganar teu pai, tu pode enganar tua esposa, teu marido, tu pode enganar o ministério, a convenção, a quem tu quiser, mas o Espírito de Deus se revela em você. Entra, mulher de Jeroboão. Aleluia. Aleluia. Ouvir. Segunda coisa. Diga comigo. Ouvir a tua palavra. E o quê? E temer. Não há avivamento sem temor. Não há santidade, não há nada sem temor. Vai, pastor, mas eu não, está cheio de crente. Eu creio os que têm medo, mas não tem temor. Tem gente que não pega com medo do inferno, mas não pega com medo de Deus. O filho que tem temor é diferente do filho que tem medo, meu pastor. Eu sou pai de 4 filhos, com licença na glória, 3 comidas. Bigode já está ficando todo mundo para ver, está tranquilo ainda, não sei o que faço, vocês dão uma descida, fala, pai, não, bigode também. Mas o negócio está difícil. E a filha disse, não, caçou no pé, agora presta atenção. Eu sou pai de 4 filhos. E sempre procurei ensinar meus filhos a ter temor. Primeiramente a Deus. Porque a Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Agora, filho que tem temor é diferente do que tem medo. Porque o filho que tem medo, na presença do Pai, alguém olha e diz, mas que menina abençoada, olha que criança, olha que moço, olha lá, quietinho. Alguém olha e pensa assim. É que os pais estão ali, entendeu? Mas afasta os pais, não está presente, alguém olha e diz, é aquela menina, é aquele menino. Rapaz, não é possível, se transforma. Mas o filho que tem temor, alguém olha e diz assim, vamos fazer negócio, não. Vamos lá, teu pai não está vendo, tua mãe não. Mas meus pais me ensinaram. Hoje está faltando temor. Jesus está falando por aí, tem gente mascando chiclete. Ai, pastor, mas é um congresso, é nesse momento que Jesus fala pelo mundo ensino tudo bem. Atrás, Deus falou tremendamente, preguei diversas reuniões com ele, preguei reuniões de obreiro, preguei de congresso, preguei de fundos de ensino constantemente, mas um dia ele liga para mim, me convida e diz para mim, pastor, não me leve a mão não, meu pastor, mas dá para pregar uma palavra de avivamento? É porque os meus companheiros aqui prensou um pouquinho, e disse que não sei o que é eu que tenho que estar isso e aquilo. Eu disse sim, meu pastor. Mas tem coisa que às vezes o Senhor não consegue dizer, Jeová está de longe para falar. Não é que o Senhor não tem coragem nem nada. É porque muitas vezes é difícil o profeta ter honra na sua própria parte. Aí Jeová faz. Mas tudo bem, meu pastor, estou indo aí, vou pregar uma palavra de avivamento. Agora demorei. Eu não conheço o avivamento sem palavra, pastor. Primeiro Jesus quer tirar as rebarbas. Primeiro, como diz João, a barba lá, querido, é para tirar a eira, né? É para tirar as coisinhas, porque se não for isso, é mero avivamento, querido. O povo pula, grita, profetiza, corre, mas quando é
na segunda-feira para que nem maracujá de gaveta. Que avivamento é esse, meu irmão? Avivamento não se acaba no apagar das luzes. Avivamento não se acaba na mesa apostólica. Avivamento não se acaba quando o pregador vai embora. Avivamento porque está cheio de crente hoje, desculpa me dizer, mas tem muita gente hoje até sentada nas tribunas que parece mais com vela de bolo de aniversário, minha gente. Que negócio é esse, pregador? Bolo de aniversário todos vocês conhecem. Quem de vocês um dia não sobrou uma velhinha no bolo? Quem de vocês um dia não ouviu um parabéns para você e diz agora sopra a vela e depois e aí, pastor, apaga a vela, guarda a vela só lá pro ano que vem para aumentar uma velhinha a mais, porque ela vem um ano a mais. Querido, Deus não te chamou para ser vela de bolo de aniversário. Levítico capítulo 6, versículo 13, o fogo baterá continuamente sobre o altar e não se apagará, e não se apagará. Manter o fogo, acender o fogo não é de pregador nenhum, acender o fogo é com ele. Agora manter o fogo aceso é você, é você, é você, e tem que manter o fogo aceso. Agora me escute, tem muita gente que só se alegra no dia de festa. Passa o ano todo morto. Aí só se alegra quando vem cantor de fora, só se alegra quando vem pregador de fora. Tu não é vela de bolo de aniversário, não, minha gente. Jesus te chamou. Ah, quem é que vai estar lá hoje? Quem é o pregador de lá? Quem é que vai estar? Não importa quem seja, ele, Jesus, está aqui. E se Jesus está, a coisa é boa. Bendito seja o nome do Senhor. Igreja não pode ter partido, porque hoje tem pregador que já tem o partido dele, já tem um grupo de fã. Jesus não nos chamou para fazer fã, Jesus nos chamou para fazer discípulos. Uma hora ele te levanta lá em cima, outra hora ele te puxa para baixo. Lembra da Copa? Ronaldo Fenômeno não faria mais nada, estava pobre, estava isso, estava aquilo. Aí Deus, com bondade e misericórdia, ele dá uma oportunidade. Ronaldo dá a volta por cima, traz 50 do Brasil. Aí a coisa mudou. Escute, meu irmão. A mesma mão que te afaga é a mesma que te apedreja. Os mesmos que gritaram aos anos ao rei que veio em nome do Senhor a montar no jumentinho, querido. Aleluia. Gritavam aos anos ao rei, louvavam o nome de Jesus. Depois, quando Pilatos lavou a mão, ele disse: solte Barrabás e crucifica Jesus. Da Bíblia diz: a voz do povo é a voz de Deus. Que voz do povo é a voz de Deus? Coisa nenhuma, minha gente. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, misericórdia, amado. A coisa era diferente. A voz do povo para você é que você morra. A voz do povo é para você que você se ame por aí. Amado, mas a voz de Deus para você é diferente. A Bíblia diz que não tem prazer em ninguém morra. Não tem prazer em... A voz da Bíblia diz que o pensamento dele para a minha vida e para a tua vida é pensamentos bons, é pensamentos de paz. Ouvir a tua palavra e entender. Aí ele olha e diz assim: aviva a tua obra. Só que aí ele diz assim: no meio dos anos, porque a Bíblia não pede avivamento no começo e no fim, ele pede no meio. Porque no começo é mil maravilha. No começo, minha gente, novo convertido já é testificado. Pelo menos que eu falo, não sei se hoje. Porque hoje aceita Jesus e a coisa está difícil. A manter está difícil. E hoje há lugares por aí que o negócio está tremendo. Você não sabe mais quem é, nem não é. Mas o avivamento que eu conheço, o novo convertido que eu conheço, não tinha dúvida comigo. Jesus podia falar de qualquer maneira. Quanto mais Jesus batia, mais ele dizia: fala porque eu sei. Não tem cantor ruim, não tem pregador ruim. Você pode cantar feio esse homem de puta bonito. Não tem. Não há nada, o novo convertido era gás, espremido, minha gente. É oração, vamos, é jejum, vamos, é soco, vamos. É uma maravilha. No começo é mil maravilha. No começo, até na vida conjugal é coisa linda. No começo, você não enxerga
buscar umas características primordiais, fundamental. Entre muitas, eu classifiquei algumas aqui, rápido, objetivo. Não vou aprofundar nesse tema. Mas eu estou falando aqui sobre avivamento. O que fazer? Para mim ter avivamento, ou menos, para mim ser avivado, a minha esposa tem que ser avivada, os meus filhos têm que ser avivados, a minha casa tem que ser avivada. Ei, é preciso ter isso. Só que a Bíblia diz o seguinte: um moço chamado Eliseu, indo a Sunem, passando, a Bíblia diz que aquela mulher teve Eliseu, se dirigiu. A Bíblia não diz que ela chamou os homens, ela chamou o homem de Deus. Eliseu andava com Geazi, Eliseu tinha um sucessor, mas a Bíblia não diz que aquela mulher olhando e disse: esses homens, plural, ela diz: este homem. Porque, querido, alguém conhece quem é homem e mulher de Deus. Então a Bíblia diz que reteve Eliseu a comer pão em sua casa. E enquanto a Bíblia não diz, eu quero crer que enquanto Eliseu assenta a roda da mesa, toma um café, come pão em sua casa, parece que eu estou vendo aquela mulher cruzando os braços, observando, olhando para Eliseu. E sabe o que eu vejo aqui? Alguém está nos filmando, alguém está te observando. Olha para o teu irmão e diga assim: alguém te observa. Hoje você entra nos estabelecimentos, tem um adesivo lá que está dizendo: sorria, você está sendo filmado. É câmera para tudo quanto lado. Hoje você vê os reality shows por aí, hoje em dia você anda, irmão, quando você está tem uma câmera, você está montando alguma coisa, alguma câmera está te filmando. Você entra numa farmácia, entra não sei o que, vai, a câmera está lá. Quando acontece o rolo, a primeira coisa que eu vejo, me dê a fita do vídeo aí, me dê algo que é para me identificar quem é que entrou aqui. Ei, mano, mas alguém está nos observando. O doutor aos Hebreus, que me fala a memória, diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Você pode olhar, tem gente que olha para a direita, olha para a esquerda, olha para a vanguarda e para a retaguarda. Ninguém me viu, ninguém me olhou, ou ninguém está me vendo, eu estou entre quatro paredes, mas não se preocupa, não tem mais X dentro te enxergando, te olhando. A câmera de Jeová não passa, não importa quantos andares abaixo, e vai lá onde você está. Ei, alguém está te observando, lá no colégio alguém está te observando, lá na empresa alguém está te observando, lá na feira, quando passa, no hotel, onde você está, alguém está te observando, alguém está te vendo. Presta atenção, alguém está te observando, ou para bem ou para mal. Tem alguém que nos observa para ver nas nossas vidas coisas boas. Às vezes alguém está te observando para te dar uma promoção, para te dar uma coisa boa. Às vezes um ministério, uma convenção, alguém está filmando você, está te observando, porque quer te abençoar, quer te ajudar, mas muitas vezes alguém está de olho em você, aleluia, para ver a tua queda, para ver o teu escalão. Presta atenção, a Bíblia diz que aquela mulher observada não é uma observação, aleluia, de alguém que está querendo, cobiçando, não. O olhar daquela mulher para Eliseu era um olhar santo, era um olhar de
perder, porque tem gente por aí que, se não apresentar a ele o espírito que ele tem, ele sai desviado. Já vi alguém quando disse aqui, tal irmão, eu sou pastor. E para ser pastor tem que ser irmão primeiro? Ah, irmão, eu sou presbítero, e para ser presbítero, evangelista, conferência, seja lá, eu não tenho que ser crente primeiro, irmão, não tem que ser irmão primeiro. Você está pensando que a gente, o inimigo entender essas coisas? Irmão, eu tenho credencial aí, tomar cuidado, querendo ficar com congestionamento de credencial. É credencial na conversão, é credencial na frente, é credencial na economia, é credencial de carro, é credencial de espírito. Amado, é tanta coisa na conversão geral, na conversão estadual. Amado, mas se eu pegar todos esses documentos, é apenas documento burocrático, somente dos homens. Se eu pegar meus documentos e botar em cima do endemoniado, dizer, sai demônio, é capaz de vir mais demônio ainda. O que transforma, querido, é uma vida cheia da unção de Deus. Presta atenção, por favor. Amado, não se preocupa. No momento vai ter separações de obreiro aqui. Entenda, por favor. No momento que tu for separado, que tu dobrar a joelha, que não pensa que tu está subindo, não. Tu está descendo. Porque quanto mais desce, que confia, mais Deus te requer. Ei, tem gente que, se não chamar ele pelo doutor das plantas, pelo pastor de tal, pare com isso, minha gente. Eu sei que na honra quem tem honra, mas presta atenção, o maior atributo que nós devemos receber não é ser chamado de títulos aí, não, é reconhecido como homem de Deus, como santo homem de Deus. Diga comigo, santo homem de Deus. Ela tem qualidade do homem de Deus. Ela não só chamou de homem de Deus, não, ela disse santo homem, qualidade do homem de Deus. Primeira coisa aqui, santidade. O que é ser santidade? Ter santidade é ser separado do pecado do mundo, é ser nazireu de Deus. Ter santidade é estar pertinho de Deus, parecendo ele, Marcos, tem muita coisa. O próprio Jesus disse: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Hoje está confundindo ali, querido. Tem gente que diz aqui é santidade. Santidade é o quê? Quer dizer, queridos amados irmãos, que santidade hoje é só o coração, o resto do corpo faz o que quiser. O que é isso? Eu fico indignado. Preguei uma certa ocasião no congresso em Curitiba de missões, no estado do Paraná. 3 noites pregando naquele congresso. Era a época do carnaval, minha gente. Tinha igrejas desfilando, aleluia, dizendo estou evangelizando. Igrejas desfilando na passarela, nas ruas, em sambas enredo, em todas essas coisas. Querido, o que é isso? Deus não precisa de subterfúgios humanos. Deus não precisa, querido, de subterfúgio de ajuda de nada. O Espírito Santo é santo, aleluia. Ele não habita em
Espírito Santo não é nada disso, amados. Presta atenção. Santidade. Rápido, nós vamos ver. Segunda característica. Tem muita coisa aqui, mas eu vou resumir. Segunda característica para um real avivamento. Diga comigo. O santo homem de Deus. Diga, façamos um pequeno passo. Não precisa de muita coisa, não. Não precisa de muita coisa, não. Um pequeno espaço é o que o Senhor quer para agir na tua vida. É um pequeno espaço só. Assim como ele não abre todo um pequeno bolo, é dele, não negocia um pequeno bolo. É um pequeno espaço, um pequeno quarto, um cantinho apenas para o homem de Deus. Aonde já se ficou na história do Senhor. Mas disse um pequeno quarto, diga comigo, junto ao muro. Junto ao muro. Segunda característica aqui, diga comigo, muro. Primeira característica, diga santo homem de Deus. Diga santidade. Uma questão de vida eterna. Santidade. Sem a santificação ninguém verá um. Eu poderia aproveitar muito dentro desse âmbito da santidade, mas mais um pouquinho. Segunda característica, muro. Por que muro? Porque não há avivamento sem muro. Crente que não tem muro na sua vida está livre para fazer. Casa que não tem muro, qualquer um faz o que quer. Salomão faz para mim bomba minha, formosa minha. Tu és para mim um jardim aberto ou fechado? Jardim aberto, irmãos. Planta o que tem, planta o que dá. Qualquer coisa, planta ali. Por que, querido? Porque Nabote não negociou. A vida de Nabote? Por que ele não negociou com a vida dele? E quem queria negociar? E Acabe era sem vergonha, precisou a mulher, deferiu, bem frouxo da boca. Acabe queria negociar com a vida, queria negociar com quem? Não negocia a tua vida, meu irmão. E para que Acabe queria a vida de Nabote? A vida de Nabote estava cercada, tinha tudo, mas Acabe quando olhava disse que minha bonita, tem alguém que olha na tua vida. Para que você quer minha vida, Acabe? Para fazer uma horta, para fazer o quê, irmão? Fazer o quê? Cuidado, que o diabo quer fazer horta na tua vida. Horta, querido, é algo que se planta todo tipo de salada. E tem gente que já não é mais a mesma coisa. Hoje ele é aquele camaleão, hoje ele está aquele, amanhã não está. Hoje ele está no jeito, amanhã não está. Hoje ele pula, sapateia, profetiza. Quando amanhã está aquele maracujá de gaveta, está querendo entregar a credencial, está querendo entregar o cartão de livro. Ah, mas eu não gostei do pregador, não fui para cá, não importa, minha gente. Tem gente querendo trocar. A Bíblia diz que quando Deus olhou para Moisés, amado, ele disse: Moisés, o que você tem nas mãos? Eu tenho uma vara, um cajado. Sabe o que ele disse? Ele não joga sobre a terra, lança que eu vou te dar um sinal. A Bíblia diz que quando Moisés lançou o cajado, virou-se uma serpente. Ela dirigiu Moisés fazia isso, ela viu Moisés fazia aquilo. Amado, e Moisés começou a fugir. Deus olhou e disse: Moisés, para de fugir, para de correr, para, Moisés, pegue pela cauda. Amado, Deus me disse essa palavra agora, porque Deus vai lá e vem cá, porque Deus tem um cardápio para cada um aqui hoje. Deus tem um prato especial para cada um. Aleluia! A serpente começou a virar e Moisés fugiu. Deus me disse aqui: tem gente fugindo da responsabilidade, tem gente fugindo do compromisso, tem gente fugindo. Não adianta. Para onde você for, o problema vai junto. Não adianta trocar de marido, trocar de esposa. Não adianta trocar de carro, trocar de casa. Todo entenda o que Deus quer dizer. Porque tem gente que vai fugir da responsabilidade. Não adianta trocar de
país, trocar de cidade, trocar disso, trocar de ministério, trocar de igreja, não adianta. Para onde você for, o problema vai junto. Tem gente que está aí fugindo do problema. Ei, pastor, o que eu faço? Pegue a serpente pela cauda. Mas pastor, pegar pela cauda e virar e não pode. Não se preocupa. Deus não vai dar nada de bandeja para ninguém. Deus mostrou para Moisés que era difícil. O que ele ia enfrentar lá na frente não era fácil. Mas Deus disse: encare o problema cara a cara, Moisés, porque eu sou contigo. Preste atenção rápido, querido, você precisa ter muralha na tua vida. A Bíblia diz, querido, que Neemias se inquietou, se preocupou, porque viu que as muralhas de Jerusalém tinham derribado, queimado a fogo as portas, e ele se entristeceu, chorou muito, porque ele viu Jerusalém desamparada, ele viu Jerusalém seguro, e uma cidade segura, querido, aleluia, está sujeita a qualquer coisa. Querido, quando você vê um belo terreno, é difícil achar terrenos grandes lá em Osório, São Paulo, essa região, mas presta atenção, quando você vê um espaço grande, as pessoas vão, jogam entulho, jogam lixo, morre um animal, joga para lá, joga o seu filho, porque é um terreno baldio, é um terreno seguro, mas de repente alguém vai lá, carpina tudo, limpa tudo, cerca e coloca logo uma placa, sujeito a multa se jogar em tudo. Respeite ali, é propriedade peculiar agora, é propriedade exclusiva de alguém. Você não pode entrar e fazer o que quer, querido. Quem pula muro dos outros está sujeito a pena. Agora presta atenção, o diabo só vai te respeitar quando vê muralha na tua vida, quando vê você protegido. Não adianta aquele avivamento sem proteção, é preciso ter a proteção divina, é preciso ter a proteção de Deus. Quantos desejam que a sua vida seja murada hoje? Deus está murando lares e vidas aqui hoje. Receba, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Terceira característica para o real avivamento: junto ao muro. Façamos um pequeno passo junto ao muro, porque estava perto do muro. Na hora do ele já estava pronto para a decisão. Quando as muralhas de Jericó caíram, eles entraram. Sabe por que eles entraram? Porque era uma muralha, e a muralha era tão grande, e eles acreditavam que tinha proteção dos deuses dos cananeus. Não era o povo de Israel, o povo de Jericó. Os inimigos, a muralha era o primeiro muro, o segundo muro. Era quase 9 de altura, quase 10 de altura, com 6 de largura, 32 quilômetros de área cercada. Era um muro tremendo, não era 32 metros, não, 32 mil metros. Eu, quando estava passando por Jericó, querido, passando ali com toda a equipe que estava junto comigo, e de repente a serva de Deus, advogada, empresária de Camacan, que eu fiz o batismo dela no Rio Jordão, ela olhou para mim e disse: pastor Jair, nós já estamos rodando a hora aqui nesse belo conforto, desse carro, mas espera aí, o ar funcionando tanto. Ela disse assim, junto com toda a equipe que estava conosco: pastor, não vamos sair de Jericó, não. Disse: irmã, olha a quilometragem que está andando essa rua aqui, olha como estão correndo, olha o conforto que estão. E a irmã está perguntando se nós não vamos sair de Jericó, não. Agora imagina aquele povo de Israel dando volta, cada dia uma volta, 6 voltas, e no último dia 7 voltas, rodearam 7 vezes, no total de 13 voltas, em volta do muro. De que hora eles começaram, de que hora terminaram? O muro tinha 32 quilômetros de área cercada. Era o primeiro muro, o segundo muro, moradores em cima. Mas quando Deus deu a ordem para gritar, não foi um grito que trouxe o muro abaixo, foi a obediência do versículo 10: som nenhum sai da vossa garganta e palavra nenhuma sai da vossa boca. Porque, querido, é preciso ter a proteção de Deus. Agora, quando tem muralha que não vem de Deus, quando tem muralha impedindo a obra do Senhor, não é com qualquer tipo de grito que ela vai vir abaixo, não. A salvação do teu marido não é quando você quer gritar, a salvação do teu filho não é quando você quer gritar, a mudança do teu ministério
Deus no pequeno quarto. Junto ao mundo. Diga: ponhamos uma mobília. Contendo. Primeiro, uma cama. Não há avivamento sem cama. Pastor, não estou entendendo. Daqui a pouco, muito já não vê a hora de terminar para pegar o aconchego do lar e deitar sobre aquela cama. Cama fala de descanso, amém? Não há avivamento sem descanso. Sabe por que tem muitos crentes que não sentem mais nada? Até para dar glória ao sacrifício tremendo? Porque está muito desesperado, não aprendeu a descansar no Senhor. A Bíblia diz: descansa no Senhor, espera nele. Salmo 39 é o salmo da impaciência de Davi, mas Salmo 40, Davi coloca uma cama e diz: esperei com paciência no Senhor. Descansa nele. Para de ficar desesperado. Descansa sobre a cama. Tem gente que não consegue descansar. A cama foi feita para você descansar, para você deitar. Descanso. Tem gente que nem calmante consegue descansar mais. Querido, o travesseiro está pesado, ele não consegue. Deus está te dizendo hoje: eu vou te dar descanso. Quer um avivamento, quer um real avivamento? Descansa nele, espera nele, entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho, aleluia, ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entregar o teu caminho, entregar teus bens, entregar tua casa, teu carro, teu pai, tua mãe, tua esposa, teus filhos, entregar teu ministério, entregar teu corpo, tua alma e teu espírito. Descansa nele, ele tudo fará. Se ele disse que vai curar, ele vai. Se ele disse que vai salvar, ele vai. Se ele disse que vai batizar com o Espírito Santo, ele vai. Se ele disse que vai trocar o teu carro, ele vai. Se ele disse que vai trocar a tua casa, ele vai. Eu não sei o que ele te prometeu, mas receba o descanso aqui agora. Receba o descanso dele. Receba o avivamento aqui hoje. Tem gente que vem para um mundo como esse, não consegue sentir nada, porque está desesperado, mas receba o descanso agora. Receba o descanso agora. Descansa nele. Primeiro, santidade. Segundo, proteção. Terceiro, descanso. Não é isso? Quarto, diga comigo. Depois da cama vem o quê? Depois da cama vem o quê, igreja? Uma? Não. Uma mesa. Vem a cama e depois é o quê? Mesa. Por ordem. Passamos depois do pequeno quarto e ali banhamos. Uma cama. E uma mesa tem a ver com avivamento? Diga assim: que conte. Capítulo, versículo 14 do capítulo 12 de Hebreus. Parte A. Segredo de uma vida com Deus no real avivamento. Diga comigo: seguir a paz com todos. Quando o versículo diz seguir a paz com todos, está me dizendo o quê? Que eu devo ter o quê? Comunhão. Porque ninguém tem paz se não tiver comunhão com o próximo. Nós estamos entendendo, meu pastor? Deus, nós escuta aqui, nós vamos já encerrar, mas presta atenção. Eu disse a vocês no início, eu ia estar pregando uma mensagem para muitos glorificar. Porque o que Deus quer fazer aqui hoje é te trazer um avivamento para depois. Não adianta tu pular, ele está aqui e depois querer dar a casa de alguém lá em casa. Reclamar da comida, reclamar da comida. Não adianta pular, sapatear e alguém te dá uma fechada no trânsito. Para quem é uma cidade pequena, vai ser um São Paulo, outro lugar, dá uma fechada no trânsito, já tem alguém querendo descer do carro, está na casa de alguém. E acabou de falar que Deus espera na igreja. Acabou, o que é isso? Nós estamos vivendo, querido, dias difíceis, de uma hipocrisia miserável. Miserável! Porque convenção geral, oh, é hipocrisia!
Mas quantas vezes uma penca de galinha, como diz os baianos, estava querendo, chocava tudo uma vez, e muitas vezes saía aquela penca de pindaíno, e de repente aquelas mães saíam as galinhas e pisavam ali, mãe, vai matar nada, ela tirava os pés, os bichinhos saíam pirando atrás, pé de galinha não mata não, querido, palavra não mata não, você vê, a palavra está tão cruel, ele matou, não, estava morto há muito tempo, mas a palavra te dá vida nesta noite, a palavra te ressuscita nesta noite, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. É um preço árduo, é um preço difícil. Nem no dia do sepultamento de um filho meu, Deus já estava pregando quando meu filho sofreu a terceira parada cardíaca e eu não estava perto. Quando eu cheguei, querido, meu filho já estava na mesa do necrotério. De repente, meus irmãos, a minha mente viajou longe em Salvador, no estado da Bahia, quando eu estava pregando num grande congresso, aleluia, de adolescente. E de repente, meus queridos irmãos, ao término da mensagem, pedi licença para o pastor, peguei a minha pasta e me direcionei até a porta, aleluia, saindo por uma das portas lateral daquele grande templo, e de repente uma irmã levantou no meio da multidão, deu a volta por lá e me segurou no meio, aleluia, da porta, ao entrar no meio do templo, e de repente ela olhou e disse, pastor, tem um minuto para mim. Eu disse, pois não, minha irmã, coloquei a pasta no chão e disse, diga, Deus tomou ela e disse, filho. Ela disse, meu pastor, enquanto tu pregava, o Espírito de Deus me disse, diga aquele homem, diga ao meu filho, que ele vai beber um cálice amargo, dá-lhe o foro que pergue na açúcar, e que um vento vem soprando nos quatro cantos. Eu coloquei a pasta no chão, baixei a cabeça, pensei, não falei, o meu pensamento, eu disse, mas espera aí, meu Deus, eu nem saí de um vento, vou entrar em outro. Quando eu pensei, o Deus que revela pensamento usou a boca daquela serva de Deus e disse, tu acaba de pensar e dizer, não saí de um vento, vou entrar em outro, mas assim diz o Senhor, dentro deste vento eu porei palavra na tua boca e tu irá pregar para quem eu quiser, ou a quem morrer, a cantar minha sobre minha espera. Então quando eu vi meu filho na mesa daquele necrotério, quando a minha esposa não tinha condições de olhar, querido, o coração dilacerado, as lágrimas não vinham, eu não tinha condições de chorar no velório nem no sepultamento, estava anestesiado, sem querer acreditar que Paulo Vitor não estava mais comigo. Presta atenção, a minha mente voou longe, quando uma cantora na porta do velório olhou para mim no Belém e disse, pastor Jair, tudo bem? Ela não sabia quem estava ali, estava indo velar o corpo de uma irmã que faleceu no mesmo dia. De repente ela viu multidões ali em volta, viu minha família em volta do caixão, e ela disse, pastor, me diga quem é aquele menino, que criança linda, que menino bonito. Eu disse, é meu filho. Ai, pastor, me perdoa, eu disse para você na porta do velório se estava bem, você disse que estava bem. Eu disse, minha irmã, todavia a sunamita teve que ouvir uma pergunta, vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com tua esposa. Minha irmã, eu preciso pregar e viver o que prego. Agora presta atenção, eu sei que não é fácil, mas eu lembrei que no dia do sepultamento dele, eu tinha um congresso do ciclo de oração para pregar, e eu disse, meu Deus, não dá, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu poder pior, a situação psicológica está arrebentada, não consigo ter nada, Senhor, o que eu faço? Alguém olhou para mim, a cantora, e disse, pastor, eu fiquei sabendo que você tem um evento para atender. Eu disse, sim, eu mando alguém no seu lugar, eu envio um pregador no seu lugar. Eu disse, eu vou pensar neste caso. Quando a última pá de terra caiu em cima do meu filho, eu virei, se coloquei a mão na cabeça, uma voz negativa para todo sendo está acabado, está destruído. Você que pregou por esse Brasil afora, você que contou diversos milagres, arranca o teu filho daí. Eu disse, é verdade, meu Deus, está acabado. Outra voz mansa, delicada chegou e disse assim, não, o teu filho não morreu, está descansando comigo. Levanta para uma nova atitude.
chegaste aqui, eu sei a dor que tu estás passando, mas eu, Senhor, tiro força da tua fraqueza hoje. Por que isso? Porque tem alguém que está dizendo não dá mais, não dá mais, mas hoje Deus está renovando a tua força, hoje Deus está mudando a tua história, hoje Deus está fazendo coisas tremendas. Assim te diz o Senhor, filho, não te pregues, cuidando permaneça, aguarde então somente, porque vou eu mudar a história da tua história, aquilo que revesca, estou eu escrevendo uma nova história para a tua história. Nem todos entendem e compreendem. O adversário tentou te envergonhar esses 3 últimos anos que passou, diz o meu Senhor. Por um momento deu vontade de jogar tudo por alto, largando, revirar as troncas, mas o Senhor te diz assim: eu nunca entrei numa peleja para perder. A planta dos teus pés ainda vai pisar em terra que tu nem sonha. Porquanto, diz o Senhor, marque as horas, os minutos e o segundo que Deus fala contigo, ainda com anos e 6 meses de vida, eu mudei a história da tua vida. Leve é fácil como a núbia, a fé. O diabo tentou acabar com a tua história, o inimigo tentou manchar o teu sonho, mas o Senhor diz assim: olha, largue o sucumundo e a série cai. É uma experiência diferente que eu tenho contigo. Levo tu ao meio tu que me arrede, e tu vai dizer só o Senhor é Deus. Assim diz o Senhor para ti ainda, filho. Entras tu no particular comigo e não tema, não se preocupe. Ainda que os homens se levanta, eu não te deixarei decepcionado e envergonhado. Receba o mover por esses dias, diz o Senhor. A cadeia fale com tua autoridade. A nome passa ao Deus tremendo. A que Deus está fazendo aqui. Receba de Deus esta noite. Receba aqui, receba a cidade. Receba de Deus aí. Receba de Deus aí. Salmo 124, versículo 7 diz que a nossa alma estava presa no laço. E sabe o que eu entendo aqui? Ele nos compara com um pássaro. Pássaro preso, meu pastor, não anda, pássaro preso não anda, pássaro, mas eu sinto de Deus em te dizer, eu vejo como decamar minha súplia. Deus está quebrando o laço hoje, e eu te digo, te prepare para dar voo livre, diz o Senhor. Não ponha tuas mãos aonde Deus quer pôr a Deus. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Nunca ele entrou numa peleja para perder, e não será agora, diz o Senhor. No meio dos teus vou eu trabalhar de maneira que o meu nome será exaltado. Receba da parte de Deus. Deixa de dizer, não, Deus fala comigo. Deus já falou contigo no poder da palavra. Deus já tratou contigo aqui. Ei, vamos ficar. Diga, canta. Mais uma vez. Fala do quê? Descanso. Mesa. Fala do quê? Comunhão. Tem o quê? Seguir abaixo com todos.
5 minutos para nós pedir um pouco de pé e orar para vocês. Escute bem. Avivamento, aliás, Pentecostes só aconteceu porque eu sempre pedi que acontecer. Estava reunido, porque estar reunido quer dizer comigo. Quando eu disse que começou, quando eu disse que muito lugar, há uma hipocrisia miserável hoje, que é morrer bem. Permita-me fazer uma ilustração aqui. Está vendo? Por que o abraço que eu dei dele não entendeu? Tudo bem, pode ter uma aflição, um amigo, ok? Ou que alegria, mas isso comigo é olhar para o companheiro, dar um abraço, fazer dele um amigo. Nós estamos vendo uma época de hipocrisia miserável. O que é isso? O meu Jesus é profundo. Ele quebrou um tabu terrível de um preconceito miserável de samaritanos com judeus. Deixou a multidão, dispensou os discípulos para comprar comida e foi pregar para uma mulher. Hoje não disputa quem prega mais, quem revela mais, quem faz mais. A minha Bíblia diz que eu devo considerar os outros companheiros superior a Deus. Como que eu quero um avivamento se eu não consigo sentar na mesa, à roda da mesa? Um dia eu pregava uma mensagem semelhante a essa em Londrina, no estado do Paraná, aonde deputados e outros, pastor Miguel Castro Macarrães. Agora presta atenção. Quando eu preguei naquela reunião de pastores, eu fui externo, super lotada, a galeria dava volta do tempo todo. Só que quando deu meio-dia e meio, volta uma hora, subimos, havia uma mesa com os caras culto, havia um banquete enorme, companheiro sentado numa fileira, como está aqui, e outra fileira está aqui, sentado cara a cara, um com o outro. Quando eu tirei o preso, coloquei na cabeceira da cadeira, os nobres companheiros sentados em menor. Quando eu olhei de frente com o pastor presidente sentado de frente a frente, o Espírito Santo falou comigo: filho, como comer a mesa? Como se não tiver comunhão com o companheiro? Como assentar? Vai comer com o rosto enterrado no prato, porque não consegue levantar os olhos, porque não suporta olhar na face do irmão. Está cheio de hipocrisia miserável, por isso que Deus não pode agir como quer agir. Vamos quebrar essa barreira do preconceito, vamos quebrar essa barreira da indiferença. Aqui ninguém é grande, aqui ninguém é melhor do que ninguém, aqui ninguém é superstar. O grande já chegou aqui, ele está aqui esta noite. Presta atenção, por favor, amado, tem que ter comunhão. Mesa fala de comunhão, meus irmãos. Aleluia. Como é que eu vou comer cara a cara com o pastor Júnior se eu não suporto olhar na cara dele? Presta atenção. E hoje estamos vivendo uma época tão terrível que a Santa Ceia vem bebida de você.
Santidade. Questão de vida eterna. Santo homem de Deus, Santo mulher de Deus. Diga muro. Proteção. Diga cama. Descanso. Mesa. Comunhão. Diga cadeira. Confiança. Deus te deu uma cadeira. Isso aqui não é quantos desejaram estar aqui no mundo. Quantos que não valorizou esse lugar e hoje não está mais no meio de nós. Mas valorize esse assunto, valorize uma honra, cadeira fora de confiança. Tem tanta gente que Deus colocou no mais alto das cadeiras e ele não honrou o que Deus colocou ele. Honra o que Deus tem te dado, honra essa confiança. Avivamento é preciso ter confiança, meu irmão. Avivamento, Deus tinha tanta confiança em Jó que ele deu qualidade da vida de Jó. Aleluia! Deus tinha tanto, por mais que Davi errou, porque errado é permanecer no erro. Mas Deus disse que ia confirmar o trono na vida de Davi, que ia confirmar depois dele outros, ia sentar na cadeira. Outros tentou até sentar, Absalão tentou sentar, mas não era. Deus se preocupa. Alguém pode até tentar sentar na cadeira que é tua, mas Deus está te dizendo: a confiança eu te dei, a honra eu te dei. Segura, receba o seu avivamento. Mas um dos grandes segredos dessa mensagem é o candeeiro. Não há mais tempo, eu não vou mais a ver. Me perdoe, meu pastor, se tomamos minutos do nosso tempo. É festa, eu nunca vi festa terminação. Já viu festa, irmão? Serve um salgado, serve um refrigerante. Aí um homem olha, o marido olha, e embora a mulher. Vamos embora, amanhã eu trabalho cedo, mas as crianças não. Se for o bolo que tu gosta, floresta dele, um brigadeiro, se for alguém, o melhor ficou para a festa, ficou para o final. Diante de todas essas características para um real avivamento, é preciso manter a lâmpada acesa. O Diego fala disso, não há mais tempo. Feche os seus olhos.